Olá pessoal, sextou, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso último conteúdo, né, do mês de dezembro, o último e primeiro, tá, da apostila. A gente vai fazer ela toda e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso sistema nervoso, certo? Então vamos lá. Quando a gente estudou na aula passada, né, a gente viu a composição dos seres vivos, ok? Nas aulas passadas, a gente viu composição dos seres vivos e níveis de organização aí em ecologia. E a gente viu, quando a gente estudou lá nível de composição dos seres vivos, a gente viu que o nosso organismo em si, ele é formado pela composição ali de várias estruturas, principalmente as células, né, que é quando elas vão se juntando, vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, os sistemas, né, ou seja, é como se fosse um emaranhado de células se unindo para formar uma nova organização, ok? E que tem alguns tipos de diferença, né? Que são, no caso, os tecidos. Então, quando as células se juntam, elas vão formar tecidos diferentes, né? Que são esses que eu coloquei de exemplo aí para vocês, que a gente também viu de forma um pouco mais rápida na aula passada, que é o tecido epitelial, o tecido muscular, nervoso e o tecido conjuntivo, que são esses 4 principais aqui. Ok? Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e o tecido nervoso. Esses tecidos, né, eles vão dar origem a diversos órgãos, como a gente também viu, né, nas aulas passadas, né, que depois vai formar os sistemas até formar o nosso organismo em si, beleza? Incluindo o nosso sistema nervoso, né? Lembra que a gente tem as células, né, que vai formar os tecidos, que vai formar os órgãos, que vai formar os sistemas. No caso, a gente tem as células, no caso, os neurônios, né, que são as células nervosas, que vão formar o tecido nervoso, que vai formar o nosso cérebro, né, e a nossa medula espinhal, que eles são responsáveis aí pelo nosso sistema nervoso, que a gente vai estudar na aula de hoje, ok? Sabe quando a gente sente, né? A gente tem sentidos, né? A gente consegue sentir a superfície, a gente consegue sentir gosto, a gente consegue sentir cheiro, a gente consegue sentir várias coisas, né? Tocar em outra pessoa, né? Um simples abraço, a gente consegue sentir. Tudo isso é graças ao nosso sistema nervoso, né? Aqueles 5 sentidos que a gente tem, mais também as outras funções que a gente tem no nosso corpo, como movimentação, né? Funcionamento de alguns órgãos que a gente vai ver mais pra frente, que também depende do nosso sistema nervoso. Ele é muito, muito importante. Todos são, né? Igual eu falei na aula passada, todos trabalham em conjunto para formar o nosso organismo, tá? Porém, o sistema nervoso, vamos dizer assim, que ele comanda grande parte aí das nossas funções, né? Movimento, sentido, né? Quando a gente consegue reagir a alguns estímulos externos, tá? Então, tudo isso é responsável pelo nosso sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso que comanda tudo isso daí, certo? O sistema nervoso, ele é dividido, tá? Ele é dividido em 2 partes principais, que também depois vão acabar se dividindo em outras, certo? Vamos ver como que está dividido basicamente o nosso sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central e a gente tem o sistema nervoso periférico, tá? O que é o sistema nervoso central? Tá? A gente diz que o sistema nervoso central é a parte que fica no centro, né? Como o próprio nome já diz. Que é quem? Olha lá, é o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a nossa medula espinhal, tá? É nesse sistema nervoso central que ocorre todo o processo aí, todo o processamento de informação, né? Que vai para o cérebro, né? E retorna para a gente conseguir fazer algum determinado movimento, alguma determinada função, ok? Então, passa lá pelo cérebro, vai pela medula, cerebelo, tronco e espinhal, ok? E hoje em si a gente vai dar ênfase mais aí para o cérebro e a medula espinhal dentro do sistema nervoso, tá? O tronco e o cerebelo a gente não vai falar muito, ok? O cérebro em si é o órgão do sistema nervoso, né? Quando a gente fala em formação de órgão, né? É o órgão em si. O cérebro, ele fica dentro do nosso crânio, né? Que é uma caixa óssea, né? Que mantém ele ali protegidinho, tá? É ali que ficam as células do nosso sistema nervoso, que são os neurônios, né? São elas que recebem,
enviam e processam vários tipos de estímulos que tem no nosso organismo, tá? E ela também armazena informação, que é a nossa memória, ou seja, ele é responsável por muita coisa importante que a gente tem no nosso corpo, inclusive raciocinar, né? A gente utiliza ele muito para estudar, muito para pensar, tá? Muito para conseguir, né, aprender diversas coisas, ok? Olha aí, a gente tem o cérebro, a gente tem ali o neurônio, né, que é a célula que é responsável, né, por mandar essas informações. Lembra que eu falei que cada partezinha do nosso corpo é formada por células? Então, o nosso sistema nervoso, a célula é o neurônio. Vocês podem perceber aí no cérebro que cada partezinha dele é responsável por alguma coisa no nosso corpo, tá? Cada partezinha, olha lá, área de motora, né, que é responsável por algum tipo de movimento, tem a região da boca, tem a audição, tem a parte da visão, tem a parte de interpretação, ou seja, cada pedacinho do nosso cérebro é responsável por alguma coisa muito importante no nosso corpo. Por isso que ele é tão importante, por isso que assim ele é tão sensível, né? No caso de acidentes, né? Se acontecer alguma coisa muito perigosa. Porque qualquer região que for afetada pode pegar alguma parte e influenciar alguma função que a gente tenha no organismo, né? Parte de movimento, ou memória, ou fala, ou visão, né? Então, se tudo tá ali, qualquer partezinha que pegar pode acontecer aí de afetar alguma coisa, certo? Por exemplo, né, que nem eu falei de alguns tipos de acidente, né? Eu acho que todo mundo já conheceu, já viu, né, alguém, ou pode ser ao vivo ou pela TV, que tem que usar a cadeira de roda, né, que é aquela pessoa que ela não tem mais os movimentos, né? Existem dois tipos, né, de paralisia, que é a paraplegia, que é quando a pessoa machuca, né, a coluna, tá? E ela perde os movimentos da cintura para baixo. E ela também tem a tetraplegia, que é quando a pessoa não tem movimento do pescoço para baixo, certo? O que isso acontece? É quando acontece algum trauma que vai danificar a nossa medula e vai causar, né, os movimentos aí dos nossos membros. Pode ser tanto da cintura para baixo quanto do pescoço para baixo. Por quê? Lembra que a prof falou que o sistema nervoso, ele é o nosso cérebro e a nossa medula, o sistema nervoso central? Ali na medula, ela vai mandar sinais para a gente conseguir movimentar nosso corpo. É mais ou menos como se fosse assim. Se acontecer um acidente ali na medula, por exemplo, ali na região lombar, né? Se ela se romper ou se for comprimida por algum tipo de acidente, ela já não vai conseguir mandar esses estímulos. Se não tem estímulo, a pessoa não consegue realizar os movimentos. Por isso que ela perde aí, né, o movimento aí dos membros, certo? Então, assim, essa perda nos movimentos, ela não é devido à fratura de osso, tá? É devido, sim, quando a fratura do osso acaba machucando a medula, ou comprimindo, ou rompendo ela, beleza? Porque daí os nervos não vão conseguir receber, né, esse estímulo aí do cérebro e da medula. Se a parte que for afetada for mais para baixo, a pessoa fica paraplégica, né? Porque daí os estímulos não vão chegar até os nervos ali na parte de baixo, né? Porque a medula foi rompida, é como se fosse uma estrada que foi interrompida. Aí não vai chegar estímulo, a pessoa não vai conseguir realizar um movimento, ok? Então, depende muito aonde for o acidente. Se for mais para cima, né, perto do tronco, perto do cérebro, a pessoa pode ficar tetraplégica, que daí ela não consegue movimentar do pescoço para baixo, ok? Então, faço uma pergunta. Quando alguém tem a medula espinhal danificada e perde o controle dos movimentos e partes do corpo, qual a conclusão que a gente pode ter sobre a função desse sistema ou dessa estrutura? O que vocês acham? Transmitir mensagens, né? Porque se o caminho é interrompido, se a medula ela é interrompida e não consegue chegar às mensagens, a gente não consegue realizar os movimentos. Então, né, essa estrutura, né, essa medula, ela transmite as mensagens, né? O sistema nervoso, de uma forma em si, transmite mensagens tanto do exterior do corpo para o cérebro, né? E tanto do cérebro para o corpo, ok? Para a gente realizar um movimento, esse estímulo vai para o cérebro, ele vai devolver e a gente vai realizar o movimento. É muito rápido, a gente não consegue nem perceber, tá? Mas é assim que funciona. E até hoje, né, como a professora tá dando aula para vocês, ainda não existe uma cirurgia para restaurar a medula, ainda não conseguiram, né, reverter esse processo quando a pessoa machuca ou acaba rompendo aí a medula.
Sistema nervoso periférico, a gente viu o central, né, que é o cérebro, o cerebelo, o tronco e a medula. E agora a gente vai ver o periférico. Como o nome diz, periferia fica mais o quê? Mais para as beiradinhas, né, que é os nervos e os gânglios. Porque a medula fica bem no meio da nossa coluna, certo? E ela tem que mandar os estímulos para a gente realizar movimentos com as mãos, com os braços. Então, o estímulo vem do cérebro, passa pela medula e ela manda para os gânglios e para os nervos que ficam nas extremidades do nosso corpo. Aí a gente consegue realizar os movimentos, né? Consegue receber aí essas informações que tá vindo. Pra gente conseguir andar, correr, mexer a mão, mexer os pés, ok? Então, ele está representado, né, por vários nervos, né, e também alguns gânglios aí que estão espalhados por toda a periferia do nosso corpo. A periferia que a prof fala é nos braços, na perna, quadril, pés, né, é para as partes laterais que a gente tem no corpo, porque a gente tem o central, né, que é o sistema nervoso central, e o periférico que vai para os lados, que é onde chega a informação, né, vinda aí do sistema nervoso central. Esses nervos, eles são compostos por alguns tipos de fibras nervosas, tá? Que transmitem informações espontâneas, né? Por exemplo, quando a gente vai, eu coloquei a imagem aí do espinho, mas também quando é uma superfície quente, quando a gente chega perto, né? A gente tende a tirar muito rápido. O que é isso? Isso é um estímulo nervoso, né? Que a gente sente que pode se machucar, tá? Então, o que acontece? A gente tem a reação imediata de tirar, né? Ou seja, parece rápido, né? Quer dizer, é muito rápido, mas o estímulo que aconteceu, né? De você perceber que aquilo tá quente, foi mais rápido ainda, certo? Ou seja, ali da partezinha do seu dedo que você chegou e encostou, viu que tá quente, foi mandado um estímulo pro cérebro e rapidamente ele reagiu para que você tirasse a mão dali para você não se machucar. Isso é um estímulo, né? Ou seja, através do nosso sistema nervoso, tanto central, que recebeu a informação do perigo, ou da superfície quente, ou da superfície pontiaguda, e fez você reagir, tá? Ou seja, veio do externo, foi lá para o cérebro e voltou para que você conseguisse reagir a esse estímulo, tá bom? Esses nervos, eles podem ser tanto motores, né, que coordenam movimentos do corpo, eles podem ser sensoriais, que é isso que a gente acabou de falar, que pode sentir alguns tipos de sensação, calor, frio, tá? E pode ser autonômicos, que controlam as funções involuntárias. Por quê? Porque o nosso corpo também tem função involuntária, tá? Por exemplo, os nossos órgãos, eles funcionam, né, sob comando do cérebro, através de funções involuntárias. Por exemplo, coração. A gente não fica lembrando o coração de bater toda hora. Ele bate sozinho. Graças a Deus, né? Porque já pensou se a gente esquecesse, né? Esquecesse de respirar, esquecesse, não tem como. Então, isso a gente chama de estímulos involuntários, porque independe da gente querer ou não, tá? Da mesma forma que se você simplesmente parar e pensar, falar, não, vou parar meu coração, você também não consegue, ok? Por quê? Porque são estímulos involuntários ali, destinados, feitos ali pelo cérebro, tá? Então, a maioria dos nossos órgãos recebe esses estímulos e funcionam sozinhos. A gente não precisa ficar lembrando neles, né? A gente não precisa lembrar, a gente precisa da nossa vontade para eles ficar funcionando. Diferente da gente, né, querer pegar alguma coisa, se eu não quiser, eu não movimento minha mão, minha perna, enfim. Esses são os movimentos voluntários e a maioria dos órgãos aí tem os movimentos involuntários, ok? Que é isso que eu falei para vocês, né? Já pensou se a gente precisasse pensar para o nosso coração bater? Eu acho que não daria muito certo, né? Os esquecidinhos aí ia sofrer um pouco com isso daí. Ok, pessoal? Bom, nessa aula de hoje